Paz do Senhor. Meus irmãos, esses dias, em particular na quinta-feira, nós encerramos os 30 dias de oração, com o jejum, né? Eu disse, foram 30 dias de oração, e jejuando um dia por semana. E conversando um pouquinho até com o nosso querido irmão Silas, ele começou a conversar diante do que eu estava olhando, e os irmãos têm visto aqui que nós temos uma oliveira plantada aqui na frente da igreja. Essa oliveira tem 12 anos, nunca produziu. Nós oramos, terminamos de orar, olha-se para ela, não se vê nada. Mas todas as manhãs, nós estamos colhendo azeitonas, olha. E isto é uma grande demonstração que a oliveira começou a produzir. Creio que haveremos de colher frutos especiais desses 30 dias. E eu só não posso comer porque é amarga. Logicamente todas elas, lá em Israel, no lugar chamado Ribeiro de Querite, aonde Gideão testou os 300, lá é um gramado lindo. A água do Ribeiro de Querite, ali naquele lugar, é tão azul que quem visita, e eu tive a oportunidade de ver homens de terno engravatado pular dentro da água, mulheres de vestido, porque é impressionante. E eu estava perto de uma oliveira, e a oliveira, eu olhei, a que produzia a azeitona mais graúda. E eu entrei na besteira de pôr uma na boca e morder. Amarrou minha boca uns 4 dias lá. Ali é bom para quem fala muito. Então a gente vai, se essa daqui for propícia, a gente vai ofertar, né? Irmãos, tem um grande significado. Eu fiz questão de trazer, de pegar. Hoje, o pastor Isaac estava aqui, eu liguei para ele e falei: pastor, dá uma olhada embaixo da oliveira, que eu estava com o Silas vendo os frutos, e ele estava descendo a escada ali, né, pastor? Lá de cima para cá, ele parou ali no vidro, e quando ele olhou, eu até ia dar a foto para pôr, mas esqueci. Ele tirou fotografia, o chão cheio de azeitonas. Está florescendo, está produzindo fruto. Eu creio que está chegando um tempo especial. Abra a tua Bíblia. Livro de Tiago. Capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 4. Possivelmente, nem consigamos chegar no 2. Se Deus assim prover, nós vamos. Mas
Nesta noite Deus nos dá uma palavra de esperança. A esperança de Deus que Ele nos concede, muitas vezes não depende da nossa postura correta. Nós não temos dimensão de quem é o nosso Deus. Se nós enxergássemos na beleza da sua santidade, nosso comportamento seria muito diferente. Muitos pintam o Senhor, olho azul, cabelo loiro, esquecendo que Jesus é judeu. Tentando trazer ou depositar ali num quadro, numa foto, uma beleza que atraia. Mas a beleza deste judeu, chamado Filho do Deus vivo, é uma beleza que só se enxerga com os olhos do entendimento iluminados. Nós louvamos aqui, hoje, algo que me preocupa. Eu anseio ver o dia em que verei o meu amado. Eu anseio ver o dia em que o que vai se completar? A alegria será completa. É verdade isso para nós? Eu anseio ver o dia, é uma realidade dentro do teu coração? É difícil. Então, nessa noite, eu quero ler esses versos e dizer a você como nós devemos examinar a palavra do Senhor. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Pai, esta aqui é a tua casa. Um santuário que tu tens preparado para reunir todos os templos do teu Espírito aqui dentro. Não há como ministrar a tua palavra se não for pelo teu Espírito. A nossa mente, nosso intelecto,
não consegue alcançar o que tu estás fazendo nesse momento. E eu quero pedir-te que me dê condições, Pai, de ser o que tu queres que eu seja nessa noite. Porque o nosso raciocínio é inexistente diante do poder da tua palavra. Mas eu te suplico pela misericórdia, pela tua compaixão, que não, Senhor, olhes para a nossa limitação, mas eu te peço, contempla, Senhor, o teu amor por nós. Fale conosco de uma forma especial. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Eu quero ler esta mesma passagem numa tradução que eu dificilmente uso. Mas quando eu meditava hoje, essa tradução me chamou um pouco a atenção. Tradução NVI, Nova Versão Internacional. E eu vou ler para os irmãos, prestem atenção. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande gozo e alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, se pudessem ressignificar a Bíblia, se pudessem, segundo o raciocínio humano, segundo a lógica humana, se pudessem completar a Bíblia, se pudessem atualizar a Bíblia, já que para eles isto não acontece, a Bíblia é antiquada, foi para aquela época, não é para essa. Se pudessem fazer isso, o livro de Tiago e o livro de Romanos não fariam parte do compêndio da palavra do Senhor. Tiago e Romanos não dão sugestão, não dão opinião, trazem ordenanças.
Mas para eu ter condição de assimilar no meu conhecimento o que está escrito, eu preciso ter uma compreensão literal. Quando eu digo literal, é compreender o que cada palavra diz. Eu li 4 versos e disse que talvez dificilmente chegaríamos no segundo. Porque eu preciso entender, eu não quero dizer que precisa ter conhecimentos humanos, mas precisa ter disposição. E entender que a Bíblia, quando se abre, ela não é um conto de história, nem um conto de fadas. Apesar de ter o seu lado da historicidade, que faz parte também, eu preciso saber o que estava acontecendo neste momento desse relato que li agora. Eu preciso entender a história desse momento, as palavras desse momento, as frases deste momento. E para isso eu preciso da ajuda do Espírito de Deus. Se eu não tiver e tentar descortinar esta bendita palavra com a minha lógica humana ou com a lógica humana, eu não vou compreender nada. Então, quando você abre a palavra do Senhor, peça a Deus naquele momento que Ele te dê tempo. Que Ele leve a tua mente cativa ao trono dEle. Porque um dos desejos do Senhor é trazer no nosso meio o que há no seu reino. E é isso que gera esperança. Culto, adoração, não é o que nós temos vivido até hoje. Deus tem preparado coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca veio ao coração do homem. E Deus tem isso para quem o ama. Entendeu? Deus tem reservado uma porção que nós ainda não experimentamos. Ele age em detalhes que muitas vezes eu não percebo a profundidade do que Ele quer me revelar, me mostrar. A história desse escritor, chamado Tiago, é algo maravilhoso e nos traz ensino glorioso. Então, quando eu vou meditar na palavra, e quando eu quero que o Senhor transporte ela, porque meditar na palavra, sabe o que é, meus amados? É um relacionamento tão íntimo que ela salta do livro para o teu coração. Na proporção do que o teu coração salta para ela.
é uma reciprocidade de amor e desejo. Por isso, quando eu leio algumas coisas dentro da Bíblia, o meu coração explode. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Isso é espantoso, isso é glorioso. Pega um amor de um namoro, que muitas vezes você não consegue ficar longe, descortinou alguma coisa dentro. Muitas vezes não se dorme direito de pensar nela ou nele. A ansiedade de ver, de tocar, de abraçar, de sentir o perfume. É isto que a palavra está dizendo que deveríamos ter pelo Senhor. Ansiedade de vê-lo, por isso que eu trouxe esse hino, comentei sobre ele. Ah, como eu anseio o dia de ver o meu mestre. Mas é verdade isso? Ah, como eu anseio de ver o dia do completar-se da minha alegria. Você imagina quando tem-se esse amor, esse desejo de estar juntos, você não vê o momento, o teu coração explode por um amor terreno, por um amor que só existe nessa terra. Porque no céu não se casam, não se dão em casamento. O amor de um casal é um presente de Deus nessa terra. E se esse presente já nos deixa muitas vezes quase que fora de si, por que isto não brota em relação ao meu mestre? Esse escritor teve algo na sua vida tremendamente glorioso. Temos no Novo Testamento 3 ou até 4 Tiagos. Eu até hoje ia querer fazer uma prova com vocês. Vocês se livraram. Porque o Senhor tirou do meu coração de fazê-la. Mas às vezes eu sou teimoso. O Senhor manda eu fazer alguma coisa, mas eu me rebelo e quero fazer o que eu quero. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem conhece os 12 apóstolos de Cristo? Alguém conhece os 12? Meu Deus. Por isso que o Senhor tirou do meu coração, para não passar vergonha. Que coisa horrorosa. Eu preciso conhecer os 12, porque cada um deles tem ensino para mim. No meio dos 12, tem 2 apóstolos. No meio dos 12. Tem o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Pescadores, camponeses, que trazem a tradição de uma vida judaica que é produzir o que precisa ser usado, plantio,
agropecuária e mais tantas coisas. Mas dentro dos 12 tem 2 Tiagos, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. Há um quarto Tiago que os teólogos não comentam dele. Que é um Tiago chamado filho de Judas, que está escrito em Lucas. Mas esse não tem uma expressão forte. Tiago, filho de Alfeu, também não se é comentado. Tiago, irmão do apóstolo João e apóstolo Tiago, sim. Mas ele não poderia ter escrito este livro, porque Herodes o decapitou antes de chegar esse momento, ou o momento para ele ter sido autor, ou escritor. Quem é esse Tiago? Esse escritor é exatamente alguém que não cria, não era convertido. E vou trazer alguns detalhes dele antes dele ser um escritor. Eu quero que vocês me acompanhem, por favor. Todos nós sabemos que Maria teve filhos biológicos. Mateus 13:55, eu quero que você coloque, por favor, se puderem, os 4 irmãos de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? O povo estava dizendo, escuta, esse que está falando aí, ele é filho de carpinteiro. E não se chama sua mãe o quê? Maria. E os seus irmãos? Vai lá. Tiago, José, Simão e Judas. 4 irmãos. E aqui está o escritor dessa carta. Mas qual era o comportamento deste homem para ele chegar a ser e escrever uma carta tão dura, tão séria? Tão indispensável para a igreja. Como é que este homem teve a visão do que ele escreveu? Qual era a posição dos irmãos de Jesus? Olha que impressionante. Abra o livro de Marcos, capítulo 3, versos 20 e 21. Marcos 3, verso 20 diz, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira, que nem sequer podiam comer pão. 21. E quando seus parentes, está falando de Jesus, seus irmãos, ouviram isso, saíram para o prender, porque os seus irmãos diziam o quê? Ele está louco.
Essa era a visão de Tiago. Está fora de si. Foram lá para ajudar a prender Jesus. Porque na mente deles, e em particular eu falo de Tiago, Jesus era louco. Ainda Marcos 3, no verso 31 até o 35. Por favor, põe para mim. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. 32. A multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Que mais? E ele, o Senhor Jesus, lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? Vamos ver a visão dele? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse o quê? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é a minha mãe. Esta é a visão que Deus tem, através de Jesus Cristo. E chega o momento que ele tem uma reação dos seus irmãos dentro de casa, João capítulo 7, do verso 1 ao 5. Vejam que coisa. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui. Tiago estava aí. Sai daqui. Vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Para nós não precisa nada disso, você é louco. Você está fora de si. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos, os maiores inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha a nossa responsabilidade. Tiago agora vai ver algo que ele nunca imaginou ver. Veja Atos capítulo 1, verso 14. Eu vou ler do 9 ao 14, comece no 9, por favor. E quando dizia isto, quem dizia? Jesus Cristo. E quando ele dizia isto, vendo-o eles, ele foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, aos olhos dos que estavam ali. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. E o que fizeram? Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, fale. Esse Jesus que foi recebido no céu, há de vir. Olha a palavra profética. Há 2000 anos,
Esse que vocês estão vendo subir, ele há de vir assim como para o céu o visse subir. Vai ser algo glorioso. Ah, como eu almejo o dia em que verei a face do meu mestre. Vamos? Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Vamos. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe. Ó, está aqui o nome, viu? Vai decorando, viu? Está aqui, ó, viu? Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Vai. Leia agora. Vai. Vai, agora vai. Vai. Que mais? E o que mais? Começou a mudar. Tiago está aí no meio, vendo que realmente o seu irmão Jesus não estava fora de si, não era louco, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele agora volta de lá e vai com todos aqueles que viram Jesus subir e vai para o cenáculo. O que eles iam fazer? Perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Agora viram, o nosso irmão é o Filho de Deus. E eu poderia usar isso para nós. O nosso irmão primogênito, verdadeiramente é o Filho de Deus. É o nosso irmão mais velho. Deus nos presenteou com ele. Agora, Tiago, há um acontecimento maravilhoso. 1 Coríntios 15, de 4 a 10. Olha o que acontece com esse homem. Que foi, falando de Jesus que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, vai. E que foi visto por Pedro, Cefas, depois por todos os 12, vai. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, vai. Depois foi visto por Jesus, se apresentou ao irmão, assim como ele se apresentou a Tomé e disse: Tomé, tu não crestes? Toca aqui. Jesus vem, e Paulo, relatando isso, Paulo diz assim: depois dele ter se apresentado a Tiago, também se apresentou a mim, e que tudo mudou na minha vida. Quando Jesus se apresenta a Tiago, aquele momento foi a marca original da transformação desse escritor. Já não dizia que o seu irmão era louco, estava fora de si, não. Agora ele vem e se apresenta. Olha a mudança da mente de alguém que tem um encontro real com o Senhor. Pode tirar, viu? Olha que coisa.
Ele diz assim, olha o verso que lemos, Tiago 1, que ele diz. Põe um 1 de Tiago aí. Que mudança. Ele diz o quê? Tiago. Que mais? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja o que aconteceu na vida deste homem. Ele podia ter dito, Tiago, irmão do Filho de Deus. Mas ele usa uma postura de humildade tremenda. O encontro que ele teve real com o seu irmão lhe transformou. Ele diz, Tiago, servo. Incrédulo, crente, líder, olha a caminhada deste homem. Líder a ponto de assumir a igreja de Jerusalém, a ponto de receber Pedro e Barnabé, a ponto de receber Paulo, ser tido como uma pessoa exemplar, como líder da igreja de Jerusalém. Ele chega e diz assim, Tiago, servo de Deus e não do meu irmão, mas do Senhor Jesus Cristo. Agora eu sei quem ele é. Eu encontrei com ele, aliás, ele foi ao meu encontro. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia ter me rejeitado. Ele poderia ter me colocado à margem. Não, ele ressuscita e vai ao meu encontro. Ele foi magnífico e verdadeiro em revelar o que acontece quando se tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Os nossos sentimentos, essa porcaria, esse lixo, que me faz pensar em tomar atitudes totalmente voltadas contra o meu Senhor. Quando alguma coisa não vai bem na minha vida, eu já quero fazer o quê? Minha primeira atitude é me distanciar dele. Quando eu deveria, Senhor, nesse momento angustiante da minha vida, nesse momento aflitivo da minha vida, nesse momento em que estou para entrar num estágio depressivo na minha vida, Senhor, vem ao meu encontro. Eu estou querendo tirar as minhas mãos da tua, não deixa, Senhor, me segura. Não, minha primeira atitude é, não. E o inimigo, aplaudindo, ainda entra na brecha e rega a semente de um sentimento corrompido, que quer se distanciar. O que Tiago está escrevendo aqui é dizer, não façam o que eu fiz. Tiago, irmão do Senhor Jesus,
E ele diz assim no 2, eu só vou ler. Meus irmãos, ele traz algo, agora eu vou transferir algo que ele fez com Cristo, eu vou transferir para ele. Esse homem está louco agora, não é mais o irmão dele. Ele diz assim, tende, meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando passardes por várias tribulações, várias provas, várias provações. Eu digo uma coisa, já para passar por meio de tribulação e de provas já é duro, agora imagine tendo que ter gozo e alegria passando por elas. É só louco. É só louco. Quem é que parece que tudo desaba? E é impressionante que quando tudo desaba, vem tudo de vez. Pode notar que quando a luta vem com a lista completa. Começa numa área, já atinge a outra, atinge a outra, atinge a outra. Quando você vê, a tua vida está um caos. Aí vem alguém e escreve, tende grande gozo. Só se o Espírito de Deus estiver dentro de mim, é que eu vou ter essa postura. Porque se eu não tiver, eu deixo. Ontem, pela manhã eu fui ministrar para o Conselho de Pastores de Pindamonhangaba. Quando terminei, me cercaram. Um deles disse assim para mim, pastor, monta uma agenda só para Pinda. Porque nossas igrejas precisam de você. Sabe o que eu falei lá? Do momento em que Jesus passa pela tua vida, o que acontece? A Bíblia deixa clara, pelos frutos conhecereis a árvore. A realidade das marcas na minha e na tua vida depende do verdadeiro encontro com esse Senhor Jesus. Tem de alegria. Eu trabalhava na engenharia nuclear, numa empresa em São Paulo, muito grande, porque ela começou a fazer Angra 1, Angra 2, Angra 3. E, na minha época, tinha acabado de terminar Angra 1, ia começar Angra 2, um projeto alemão que vinha para começarmos a usina nuclear do Brasil. E eu trabalhava no setor da engenharia de projeto dos maquinários que iriam armazenar o urânio. Então, todas as tolerâncias que me davam uma margem para errar, era de um fio de cabelo, 2, 3, 4 centésimos no máximo. Eu não podia errar. Talvez seja até por força da profissão, que a gente tem certas manias. Ora, Jesus não rejeita o que a gente aprende e trabalha. Tanto que ele pegou os pescadores, que eram Pedro, André, Tiago, João, e não deixou de ser pescadores, só mudou o produto. Vocês deixarão de ser pescadores de peixe e pescarão almas. Deus está fazendo isso em cada um de nós. E isso muitas vezes
meu trabalho, no caso, creio que de outros aqui também, pela preocupação da perfeição, te torna muito, nem sei o que falar, até maluco mesmo. Mas o meu chefe, um mineiro, não tenho nada contra mineiro, deixa eu já avisar. Ele chegava para mim, no momento que eu estava lá, montando o projeto, na época era prancheta, esqueci o nome. Você sabe lá, Renato? Hein? Tecnígrafo, obrigado. Aquele tecnígrafo vai para lá, vem para cá, vai para lá, antiguidade, né? Nem muito, não faz muito tempo, mas era. Ele disse para mim assim, rapaz, me explica uma coisa para mim. Eu falei, o quê, doutor César? Por que você só ri? Você pega um negócio tão sério, dá a impressão que você está vendo alguma coisa engraçada. Você só ri por quê? Porque sou feliz. Você acredita que Deus me manda, eu recebo uma palavra profética que Deus me tiraria do meu trabalho e iria me separar somente para a obra dele. E isso passou um pouco de tempo, ele vem para mim e fala assim, Wagner, eu queria conversar com você. Falei, por quê? É que você ri tanto que eu estou te mandando embora. Não sei por quê, é porque você ri. Falei, eu continuo sendo feliz. Se eu parasse para pensar, como é que eu ia pagar a casa, como é que eu ia pagar isso, pagar aquilo, como é que ia sustentar a casa, como é que... Meus irmãos, eu ia ficar maluco, mas eu sou feliz. Eu sou feliz com Cristo. Nós não cantamos aqui? Sou feliz com Jesus, sou feliz, meu. É isso. Quem encontra com Ele muda a vida. Quem encontra com Cristo não importa. Paulo diz, ele viveu 27 anos matando cristãos, perseguindo, judiando, escravizando, mas ele disse uma coisa, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe, me separou e me escolheu, eu não consultei a carne nem o sangue, ele se entregou. Eu quero te dizer uma coisa para você, quem está passando por lutas aqui, levante as mãos. Levante, é séria? Ei, seja feliz, é no momento dela que você tem que ter alegria, tem que ter júbilo, porque Deus está por trás de tudo isso. Tenha um encontro real com Ele, e você vai ver o que Ele faz na tua vida, da noite para o dia, ainda que a noite possa ser longa, você precisa, olhando para Ele, ser feliz em dizer, o dia vai raiar. O dia vai raiar. Gente, o meu coração está explodindo de alegria de pregar isso aqui. Fale com Ele, Senhor, eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Não quero mais pensar bobagem, falar bobagem, ouvir bobagem. Eu quero ouvir a tua voz. Deixa Deus se transformar. Deixa Deus fazer algo novo. Diga assim, Senhor, me faça enxergar o que é ser feliz depois de um verdadeiro encontro entre eu e o meu Senhor. Felicidade depende do encontro. Alegria, júbilo no meio da tempestade depende do encontro. Alegria no meio de diagnósticos, de problemas financeiros, desemprego, no meio de problemas familiares, depende do encontro. Deus está por detrás de tudo.
O que nós precisamos enxergar é isso. Deus nos abençoe. Diga assim: Deus é bom. Ah, e como é? E como é? O que ele fez com Tiago, faz comigo e com você. Mas eu não posso esconder uma coisa: falta encontro verdadeiro. Deus disse, o Senhor disse, que haveria nesses 30 dias libertações, curas. Se é o tempo que começou a florescer, pode estar chegando algo novo na tua vida. Fique em pé. Eu não sei se tem, Yara, se tem esse hino, o Sou Feliz, eu queria cantá-lo. Ele faz parte de um outro, eu até esqueci o nome, a Lu deve saber. Como é que tem vários, né? Me fugiu. Hã? Medley, você entende música? Não, só perguntei, tá? Medley. Tem bem. Nós vamos louvar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Escutem. Eu nem sei qual é o cântico, eu sei que tem o Sou Feliz. Mas enquanto nós louvarmos, eu vou pedir a Deus que cumpra essa palavra em todos aqueles que levantaram as mãos, que estão em lutas. Haja o encontro como o de Tiago, o incrédulo, o crente depois, o líder e o servo. Ele foi tanto tempo promovido, eu compliquei a vida dos músicos, né? E você concorda? Seja feliz no meio da tribulação. Oh, que coisa! Oh, é incrível! Vai dar para tocar? Não vai? Gente. A gente pode repetir o Alegria? O medley, não. Então tá bom, vai. Por causa dos músicos. Eu me rendo. Tá bom? Vamos repetir o cântico que nós louvamos. Eu anseio ver o dia. Eu quero antes impetrar a bênção e depois nós vamos cantar. Senhor, eu levanto as minhas mãos em teu nome. E em teu nome, Senhor, eu peço-te que seja uma noite especial, ainda que no silêncio da particularidade de cada coração. Mas começa, Senhor, a terminar a noite e começar o amanhecer. Senhor, comece algo novo no meio da luta, das provações, das tentações. Manifesta em nosso coração a alegria, o júbilo, o gozo, para não nos distanciarmos de Ti. Eu abençoo o Teu povo com toda sorte de bênçãos. E profetizo no Teu nome, haja o manifestar da glória de Deus, hoje e por todo sempre,
Com alegria dizemos amém. Amém. Vamos louvar então, vamos louvar.